Vale. Informação com credibilidade. Estamos recebendo com muito prazer ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Vale nesta manhã de sexta para a nossa entrevista do dia, o professor Augusto Flávio Porto da Veiga, ele que é professor de biologia aqui no nosso município, atua na rede municipal, ficou muito conhecido aí há alguns meses atrás, quando a gente destacou também o projeto da horta escolar que é realizada aqui na Escola Santa Terezinha, na região central da cidade, e que abastece aí, né, de uma forma muito exitosa, com vários alimentos, a nossa merenda escolar aqui do município. Mas hoje o professor Flávio está aqui para falar de outros projetos voluntários que ele desempenha junto a uma entidade importantíssima e que merece toda a nossa atenção e o nosso respeito, que é o nosso Lar dos Idosos, o Lar Santa Maria da Paz. O professor Flávio tem atuado lá no nosso lar, encaminhando projetos na área cultural, artesanal, também de sustentabilidade. É sobre isso que a gente vai falar nesta entrevista de sexta-feira. Professor Flávio, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui, viu? Bom dia, Cid. Na verdade, sim, eu que agradeço. Fico muito feliz de estar de volta aos microfones da rádio. Fazia um bom tempo que eu não aparecia aqui, já estava com uma certa saudade, né? Também estávamos, porque às vezes que esteve aqui com a gente, falamos de coisa boa, né? Que foi esse grande projeto que acabou tomando uma boa repercussão, né, professor? Ótimo. Inclusive, também, não sei se tu lembra, na época nós ganhamos, né, um prêmio e eu tive 3 dias em Brasília, lá por conta do Ministério do Meio Ambiente, foi muito legal, muito bacana mesmo. É verdade. E agora eu estou de volta aqui, eu fico muito feliz quando eu venho para cá, é só para trazer notícia boa, e sobretudo nesse momento, a gente está vivendo, né, esse momento dessa pandemia e fora. Enfim, nós estamos precisando muito de notícias boas, de boas energias. Sem dúvida. Então é sobre isso que eu vim falar. Sem dúvida. Bom, vamos começar então falando de um projeto muito bacana, que inclusive nós demos algum destaque aqui no Jornal Rádio Vale, que foi a oportunidade, eu vi dessa forma, uma oportunidade para que as pessoas olhassem para os nossos idosos de uma forma um pouco mais atenta e diferenciada, talvez, que foi esse projeto que, através de uma poesia de autoria do professor, foi dada a oportunidade para que um dos idosos do nosso lar a declamasse e talvez voltasse os olhos das pessoas com um pouco mais de carinho, né? Como foi divulgado aí no mês passado através das redes sociais da nossa entidade. Como é que surgiu esse projeto? Olha, eu tenho atuado lá desde o começo do ano de forma voluntária e fico muito feliz por isso. E aos poucos a gente vai descobrindo alguns talentos que já estão lá meio esquecidos, meio abandonados. E dentre esses talentos eu descobri o seu José Ávila, ou Dávila, melhor dizendo, e ele foi locutor, ele foi radialista, inclusive colega seu, muitos anos. E agora ele está lá e tem uma voz muito bonita. E eu, como escrevo, daí eu pensei, poxa, por que a gente não faz uma parceria, seu Ávila? O senhor declama e eu faço a poesia. E deu tão certo que, digamos ali, que em questão de 2, 3 horas, quando a gente lançou o vídeo lá no Facebook lá do lar, teve algo em torno de 2.000 visualizações. Uhum. Então o pessoal gostou muito. O pessoal gostou tanto que a gente resolveu repetir. Então o que a gente fez, aí o seu Ávila? A gente combinou agora de todo mês fazer uma nova poesia e lançar um novo vídeo. Então a parceria que começou numa brincadeira, agora o seu Ávila e eu também, nós estamos vendo isso como uma oportunidade de deixar um legado para a nossa comunidade, um legado bonito, muito bonito, cultural, lindo. O objetivo é tocar as pessoas de alguma forma, e nada melhor do que com as palavras. E enfim, nós estamos muito animados, inclusive eu e seu Ávila, com essa oportunidade. É como eu falei para você, né, Cid, sem custo, sem dinheiro. Então a gente está muito feliz e com certeza daqui para frente, a cada mês a gente vai poder presentear a nossa comunidade com algo tão bonito. Estamos muito felizes por isso. Que bacana. Essas poesias, elas já são do acervo do professor já escritas ou vocês pretendem desenvolver novas? Como é que será? Não, eu tenho material, Cid, inclusive essa semana uma amiga minha me perguntou, olhou para mim, aliás, em poucos dias, se eu não me engano, 2 pessoas me fizeram uma pergunta que para mim ela é muito recorrente, sabe? Essa pessoa perguntou para mim, essa minha amiga, escutei o livro, quando é que sai? Certo. Aí eu disse para ela, poxa, o negócio é o seguinte, ó, livro no Brasil, no nosso país, infelizmente, eu digo isso com dor no coração, é para quem tem 2 coisas, ou vaidade ou dinheiro. Eu disse para ela, eu como não tenho nenhum dos dois, não vou poder lançar nenhum livro, né? Certo. Então assim, eu não tenho dinheiro e também não tenho vaidade. Mas o meu material ele é muito grande, eu diria para você que daria para fazer muita coisa legal. E eu vejo nessas oportunidades pontuais com o seu Ávila
uma oportunidade de tocar, como eu falei para você, de tocar no coração das pessoas, sem vaidade e sem dinheiro. É por isso que eu gosto muito disso, sabe? Sim, sim. Então, ali, o ênfase, tanto é que o ênfase desta poesia é para a voz dele, para a imagem, para a música, que a gente também trabalha muito com sentidos quando a gente faz um vídeo, né, Cid? Claro. Porque ele tem a voz dele, as imagens que estão em movimento e uma música muito bonita de fundo. Então, é uma forma muito boa de divulgação. E é como eu falei para você, sem vaidade, que também não envolve dinheiro. Então, por isso que eu gostei muito. E aí, de quebra, a gente resgata o talento de uma pessoa que estava lá esquecida. Então, é tudo de bom. Estou muito animado mesmo. Esse é o X da questão, né? Infelizmente, as pessoas acabam deixando os nossos idosos que por muito em outrora contribuíram para a nossa sociedade. O seu Ávila, por exemplo, foi comunicador, né? Foi Muitos por anos, vários sim, sim. anos e tem um potencial vocal enorme ainda nos dias de hoje. E eu achei muito bem aproveitada essa oportunidade, porque também o lar viveu um momento bastante delicado. Dias atrás nós chegamos a perder, né, 5 idosos do nosso lar por essa pandemia. E eu acho que aquilo ali fez, da forma como foi aplicada, né, o conteúdo da poesia em si, a forma, a entonação com que ele declamou e as imagens que também foram colocadas. Ficou muito legal o vídeo, viu? Muito obrigado. Daqui para frente, a ideia é que a gente imponha uma qualidade ainda maior a cada vídeo que a gente fizer, até porque o seu Ávila ele tomou gosto pela coisa e ele viu que ele pode deixar uma lembrança dele também para a comunidade. Sim. Então ele está caprichando, ele está fazendo cada vez melhor. Então, se ele está fazendo cada vez melhor, nós aqui que editamos, que faz o vídeo, a gente também está deixando cada vez melhor. Perfeito. Nós vamos compartilhar, viu? Quem acompanhar a nossa entrevista no nosso site, daqui a pouquinho, também estaremos com a poesia lá para o pessoal acompanhar. Eu já exibi ela uma vez aqui, né, na nossa programação do Jornal Rádio Vale, na semana em que ela foi publicada. Então, nós estaremos compartilhando. E à medida que forem publicadas novas, nós também, ontem, né, fizemos aí, firmamos uma parceria para que a gente também ajude a compartilhar, que eu acho muito pertinente que todo mundo tenha acesso, né, professor? Olha, eu gostei muito da ideia de dar essa exclusividade aqui para vocês, porque a Rádio Vale ela é uma rádio que tem um público muito cativo, muito fiel e muito tradicional na nossa região aqui. Uhum. Então, assim, vocês terão o privilégio de serem os primeiros da área das comunicações aqui da nossa cidade, de divulgarem essas poesias, essas obras que a gente está realizando lá. Então, assim, é um trabalho muito bacana, é uma parceria entre eu e o seu Ávila, e também vale destacar também, Cid, que com isso, de quebra, como consequência disso, o nosso lar ele ganha uma certa visibilidade. As pessoas precisam lembrar que o nosso lar é nosso. Verdade. Ele é da comunidade, ele existe, ele está lá. É verdade. E passa a pandemia, tão logo passe, porque o pessoal só descobriu que ele existe por causa de um grito de socorro que surgiu de lá de dentro. E esse grito não pode, as pessoas não podem lembrar só quando ele está sufocando, quando ele está em dificuldade financeira. Concordo, plenamente. Ele existe, a gente tem que manter aquilo lá com muita dignidade. Então é da comunidade. Inclusive também, quando eu fiz aquela poesia no mês passado, eu fiz questão de frisá-la, nosso lar, são os nossos idosos, eles nos pertencem, é uma causa nossa, é de todos nós. Verdade. Bom, a gente quer muito que essa pandemia passe logo e tão logo essa situação ficar mais favorável, nós também traremos o senhor Ávila aqui para a gente também ouvir a parte dele, o que ele pensa sobre esse projeto, que eu acho muito válido também que a gente dê voz a essas pessoas que lá estão e que muito ainda tem para mostrar para a nossa comunidade, né, professor? Olha, eu andei falando com o senhor Luiz essa semana, que é o diretor lá, e a semana que vem, quando a gente for lançar essa poesia, eu gostaria que ele viesse já, Perfeito, Cid. perfeito. Porque o senhor Luiz, inclusive, autorizou ele a sair, porque também lá existe uma hierarquia e a gente tem que obedecer, enfim. Ele disse, não, ô professor, eu gostaria muito até que ele fosse, até porque, como eu falei para você, é bom para a visibilidade do lar, para as pessoas saberem que existem talentos lá dentro, sem dúvida, como eu bem falei para você, e a gente precisa resgatar esse talento. E assim, ó, eu sempre digo uma coisa, sabe, Cid, o índice de evasão e de aprovação dos nossos alunos, a estatística diz que dentro da sala de aula, em torno de 5% deles realmente farão alguma diferença para a sociedade. Certo. Significa dizer aí que de cada 30, um ou no máximo 2 alunos farão uma grande diferença para a sociedade. Uhum. Então eu sempre digo uma coisa, sabe, quem resgata um, resgata a esperança. Sem dúvida. E isso vale para os idosos lá do lar também. Se eu conseguir resgatar um, significa dizer que eu resgatei a esperança. Quem sabe não vai alguém lá e daqui a pouco resgate mais outro, e mais outro, e mais outro. A gente vai descobrindo motivos demais ainda, né? os demais, com certeza. A gente também tem um senhor lá,
o seu Eliezer, que ele foi cantor, digamos assim, noturno, de casas noturno, Certo. muitos e muitos anos atrás. E ele adora cantar, então quem sabe numa hora dessa a gente traz ele aqui para ele cantar uma Lógico, música aqui lógico. também. Tenho o maior prazer, inclusive, de. Agora a gente está com um período de recessão em relação a isso, mas em vários eventos públicos da cidade ele deu uma palhinha do seu O seu potencial. Hélio. Muito legal. Muito Não, é legal. muito bacana essas coisas, assim, porque tu vê o brilho renascer nos olhos deles, Aham. a luz, reacender aquela chama. Então, assim, é muito bom para a autoestima deles também. Eles se sentem bem, ainda se sentem úteis à sociedade. Lógico, sem dúvida, tem que se sentir mesmo. Isso é fantástico. Professor, e isso encabeçou outros projetos voluntários junto ao lar, é isso? Não, Cid, eles são paralelos, são ideias que eu tive. Essa ideia foi uma ideia recente que eu tive de fazer lá com o seu Ávila, enfim. Mas desde janeiro eu estou lá trabalhando, a gente fez um trabalho muito bom lá, nós tínhamos um espaço muito grande lá que estava ocioso e nós transformamos numa marcenaria. Olha que legal. Agora, logo, já tá sendo criado um site de divulgação, a gente já está vendendo bastante coisa, e tudo com madeiras reaproveitadas do próprio lar. Então, a gente faz um trabalho de criação de móveis novos, exclusivos, peças exclusivas, e a gente também reaproveita móveis antigos que já estavam ali dentro do próprio lar. Imagina uma instituição centenária como aquela, o tanto de móveis antigos que tem. Nossa, tem uma... Sim, e são relíquias, são coisas assim fantásticas mesmo, sabe? Madeiras, inclusive, que estão em extinção, são expressamente proibidas de cortar, você não encontra em lugar nenhum, e nós Sem temos dúvida. bastante desse material lá. E de uma qualidade artesanal que a gente mal encontra hoje mais no mercado. Não encontra não mais, encontra, porque assim o serviço de torno em madeira está sendo abandonado, porque são pouquíssimas pessoas que ainda fazem no Brasil, e se fazem, cobram muito caro, Verdade. porque se tornou um trabalho raro, né? E lá a gente tem muita madeira torneada, muita cerejeira, muita peroba, eu poderia citar vários outros tipos, muita canela preta. Sim, sim. Então- Quem adentra no lar já, creio que já tem observado nos próprios móveis ali, né? Então assim, móveis que estavam lá ociosos, a gente está dando uma cara nova e vendendo para angariar fundos para o lar. Certo. Outro projeto também bem legal lá que eu criei lá e que está dando muito certo, eu estou muito feliz. Agora, a partir da semana que vem, a gente já está começando um novo ciclo. Nós estamos criando tilápias em caixa d'água. Olha só, que Sim, bacana. são caixas com 5.000 litros e eu diria para você que o sistema RAS, que é um sistema de criação de peixe em cativeiro, em caixas d'água, não é novidade minha, não é exclusividade Sim. minha, isso existe no Brasil inteiro, né? Não vou dizer aqui que foi eu que criei. A novidade que nós temos ali, e isso sim eu não tenho visto, eu não vi ainda, é que as nossas tilápias ali a gente está criando com água da chuva. Da chuva. Sim, ela está sendo recolhida a partir das calhas lá dos prédios do lar, e a água vai para a caixa, e ali a caixa, das caixas d'água a gente cria tilápia. Nós colocamos uma de 5.000 com 400, e agora, durante o mês de setembro, outubro, que são os meses ideais para a gente introduzir o alevino, Sim. nós devemos estar introduzindo aí mais 10.000 litros d'água. Olha que bacana. Então, quer dizer, esses trabalhos, eles são muito bons, porque aí a gente tem que perceber uma coisa, né, Cid? Também a gente faz compostagem dos nossos alimentos lá, das sobras de alimentos, só que sim, é uma compostagem muito bem feita, é um trabalho muito sério. Uhum. Aqui, puxando um pouquinho a brasa pro assado do seu Luiz, ele levou muito a sério, isso eu incorporei lá no início do ano passado. E essas composteiras que eu criei, que são composteiras de pallet, onde elas foram criadas, elas foram abandonadas. Sério? Coisa do povo brasileiro que infelizmente não tem disciplina para levar as coisas bonitas adiante. Infelizmente. Mas o nosso diretor lá não, ele levou a sério e a gente está tirando um adubo lá de excelente qualidade. Então qual é o recado que a gente passa para a sociedade, se a gente for perceber essa série de ações que a gente está fazendo lá? A gente poderia dizer o seguinte, que nós aqui dentro, a gente não está se preocupando apenas com as gerações passadas, né, que são os nossos idosos. Sem dúvida. Nós também estamos deixando um legado para gerações futuras. Quer dizer, nós reciclamos, nós reaproveitamos todos os nossos restos, as sobras de madeira, nós reciclamos todos os nossos alimentos, as sobras de alimentos, que é muito, porque lá entre funcionários e idosos lá tem 80 e poucas pessoas. Certo. E nós também estamos criando tilápias com água da chuva. Então, quer dizer, nós estamos dando um exemplo para o passado e para o futuro. Sem dúvida. Esses peixes serão para consumo lá no lar? Sim, sem dúvida, né? A ideia da gente poder oferecer uma proteína de excelente qualidade para os nossos idosos a partir lá do ano que vem é uma ideia que me empolga muito, porque, claro que a gente
1.200 tilápias, a gente não pode encarar isso como uma produção comercial, não tem como, né, Cid? Mas é mais do que suficiente para nós fornecer uma tilápia. Imagina os nossos idosos podendo comer um filé de tilápia, que é uma coisa cara. O lar não tem condições de comprar isso. Sem dúvida. É uma coisa muito cara. Mas no momento em que você cria, você tem um custo muito baixo e você pode servir isso para o nosso idoso. Que bacana. E só a atividade, né? Só a atividade de estar se realizando, como o professor bem fala, de estar estimulando outras práticas. Claro. Ou as pessoas que, né, lá visitam, lá são várias pessoas, né, da nossa comunidade, de toda a região. Acho que isso é muito bacana, né? O legado que vai se deixar. Inclusive você também tem que ir lá, né, para olhar, porque é bem legal. Daqui a pouco você se anima e põe uma caixa d'água lá na tua casa também. Mas sem dúvida, ainda mais do jeito que eu gosto de peixes, olha, fiquei bastante interessado. A gente vê Brasil afora, se for pesquisar no YouTube, tem pessoas que criam numa caixinha de 1.000 litros, é o suficiente para uma família ali, e é um hobby, né? Cada um com a sua demanda e aquilo é uma terapia, né? É isso, vale lembrar que é um hobby. As pessoas que criam, elas não criam somente com o intuito de comer o peixe, né? Inclusive também eu vi um vídeo esses tempos de uma senhora que o filho dela pediu para ela tirar um peixe e ela não queria tirar porque ela se apegou aos bichinhos. Se apegou? Virou animal de estimação? Virou, não queria pegar. Muito bacana. Olha, professor, meus parabéns, viu? Meus mais sinceros parabéns aí ao senhor e a todos os outros voluntários que valorizam o nosso lar de uma forma especial, mais do que além da gente passar na rua, ver os nossos idosos lá no seu banho de sol e saber que eles estão lá sendo bem cuidados. A gente sabe de toda a responsabilidade e seriedade que o senhor Luiz encara essa missão junto ao Lar Santa Maria da Paz. Para quem ainda se doa um pouco mais do seu tempo de folga, como o senhor o faz hoje, e todos os outros voluntários, meus parabéns e que isso se prolifere cada vez mais, viu? Eu também queria aproveitar também para dizer para a comunidade, para dar um recado para a comunidade, na verdade, né? Que eu, como testemunha convicta e ao vivo, digamos assim, eu posso garantir para toda a comunidade, com certeza absoluta, que o nosso idoso lá do lar está sendo tratado com toda a dignidade possível, tá? Eu acompanho esse trabalho lá, dia após dia, dia sim, dia também, inclusive até os finais de semana eu estou lá, porque eu gosto muito de ir lá cuidar das coisinhas que eu resolvi tocar lá, enfim. Então, assim, como testemunha de alguém que está ali convivendo no dia a dia com eles, eu posso garantir para a comunidade que eu, sem querer menosprezar, nem sequer comparar com outras instituições como a nossa, eu poderia dizer que são bem raros no Brasil um lugar onde os idosos são tão bem tratados. A comunidade pode ficar descansada, eu diria, em relação a isso, porque todo e qualquer bem que vocês fizerem, que a nossa comunidade fizer para o lar, com certeza terá retorno revertido para as pessoas que estão ali, que são o propósito da casa. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Merecem ao menos, a gente fala, é radical falar assim no final da sua vida, mas são pessoas, né, que já tiveram a sua vida em idade produtiva e agora estão lá sendo bem cuidadas. Eu acho que merece essa dignidade nesse momento. Sem dúvida. E assim, a gente que está convivendo ali, outra coisa interessante falar também é que a gente começa a conversar com eles, a gente percebe os dramas individuais, então a gente passa a conviver, então eles começam a contar um pouquinho da história deles. Uma coisa interessante também falar-se de que muitas pessoas também criticam, pessoas que não estão ali, falar é fácil, né? Sim. Mas assim, o lar sempre precisou de voluntários. E as pessoas dizem assim, poxa, eu vou lá, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Gente, assim, a coisa que o idoso mais precisa é de palavra. O idoso precisa de conversar, ele adora conversar. Atenção, né? Atenção, é isso. Então, assim, se as pessoas pudessem ir lá e conversar, ouvir eles, criar um vínculo de afeto, um vínculo de amizade e fortalecer isso pelo menos uma vez por semana, final de semana, ir lá 2, 3 horinhas. Poxa, isso é fantástico, que eles precisam de uma palavra. É claro que, respeitando, nós precisamos respeitar agora esse momento de isolamento e eles não podem estar tão próximos da comunidade. Sem dúvida. Mas assim que passar isso, eu acho que a comunidade deve abraçar o lar, sabe? De conversar mais com eles, que eles são realmente muito carentes. Eu acho que a palavra é essa. Perfeito.
Então, eu parabenizo mais uma vez e agradeço a disponibilidade do professor de sempre vir aqui repassar coisas boas. Eu acho que essa é a premissa. Num momento tão difícil como a gente está vivenciando, e tomara que isso passe, né, o mais breve possível, a gente proliferar coisas boas. Então, parabéns por ser um desses proliferadores. Eu só quero falar um pouquinho da poesia, tá, Cid? Eu quero que a comunidade entenda o porquê que a gente escolheu esse tema agora, dia 22, é a primavera, né? E justamente como você acabou de falar, é um tempo em que nós precisamos de renovação. A gente precisa pegar esse espírito que vai começar a semana que vem, esse espírito de renovação da primavera, e abraçar ele, e que esse espírito nos contagie e que de alguma forma a gente possa renovar aquilo que se perdeu nos últimos meses, que é a esperança. Sem dúvida. Nós precisamos ter esperança de dias melhores e que a nossa normalidade volte o mais rápido possível. É até uma coisa engraçada isso, porque durante as nossas vidas rotineiras, a gente se queixa da rotina. Quando a gente perde a rotina, a gente quer desesperadamente voltar para a nossa rotina, né? Sem dúvida. Então é isso. Percamos o vigor físico, o nosso cansaço mental, mas não percamos a esperança. Né? Jamais, mas assim, eu amo a primavera e eu acredito que a maioria das pessoas aí fora adora. Para mim, o mês de setembro é o mês mais bonito do ano e a primavera é a estação mais bonita do ano. Porque ela transforma o mundo em renovação. Então, quer dizer, tu sai de um período de frio, onde estava todo mundo encolhido, e aí a gente recebe essa nova estação com essa explosão realmente de cores, de perfumes, de alegria. E é disso que nós estamos precisando, alegria também. Obrigado e um bom trabalho, viu? Muito obrigado, Cid. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.